Muito bem, vamos começar então a nossa revisão para o concurso de amanhã, para o OPEBAS 10, dia 10, não, dia 12, né, de dezembro de 2022. Então, não vamos fazer a revisão, mas é claro que você já sabe que serve para qualquer prova, não só das bancas, não só da banca FADESP, né? Para qualquer concurso que você for estudar para a língua portuguesa, já serve como revisão. Então, vem comigo aqui acompanhar a resolução dos nossos exercícios, que são provas da banca FADESP. Vamos começar com uma prova de nível fundamental, mas você já sabe como é que funciona. Não importa o nível do seu concurso, não importa a banca do seu concurso, o que importa é resolver questão. Então, vem comigo para a gente fazer junto aqui a resolução da prova. Sempre que tiver texto nas nossas provas, nós vamos resolver primeiro, fazendo a leitura do texto e depois direto às questões sobre o texto. Mas, como eu sempre gosto de fazer, para quem já conhece aí as nossas aulas, eu gosto de você prestar atenção em tudo. E observa que bem aqui, logo no início, no comando da prova, tem o verbo responder. E o verbo responder é um verbo importantíssimo para a nossa regência verbal. Ele tem três regências diferentes. Às vezes você faz a pergunta o que depois dele, às vezes você faz a pergunta a que, e às vezes você faz as duas perguntas, porque ele é um verbo bitransitivo. Mas saiba que toda vez que tiver depois do verbo responder aquilo que ainda precisa ser respondido, a pergunta correta depois do verbo responder é a pergunta a quê. Então é por isso que tem essa crase. Essa crase aqui ela é justificada porque você tem uma pergunta com a, responder a quê, e a resposta é as questões. Então, o a da pergunta é preposição e o as da resposta é o artigo do substantivo feminino questões, e aí por isso que ocorreu a crase. Então, não pense que aqui a pergunta é responder o quê. Está errado. Você só faz a pergunta responder o quê se efetivamente o que vier depois do verbo responder for uma resposta. Mas não é verdade. Aqui você sabe que questões é aquilo que você precisa responder. Toda vez que o que vier depois do verbo responder for aquilo que precisa ser respondido, você sabe que a pergunta, então, para o responder é responder a quê? E toda vez que tem pergunta com a, é um primeiro passo para que haja a crase. E aí você está vendo que teve realmente a crase, porque o a da sua pergunta é sempre preposição, e o as aqui é artigo, porque realmente combina com o substantivo feminino, questões, que também está no plural. Beleza? É isso aí. Vamos direto para o primeiro texto de Valcir Carrasco. O WhatsApp é vício. A vida com o celular é boa, mas tem armadilhas. Primeiro, a gente corre o risco de trabalhar o tempo inteiro. O chefe pode chamar a qualquer momento com um assunto urgente, que no passado podia esperar até segunda-feira. Também se intromete em minha vida o tempo todo. Por exemplo, estou jantando com alguém, ouve-se o toque, a pessoa se lança numa longa conversa. Enquanto espero, trucido o peixe em meu prato e tento fazer cara de paisagem. Juro, tento me acostumar. Tornou-se impossível falar com alguém sem que a pessoa atenda algumas ligações e fale pelo WhatsApp durante boa parte do papo, dividida entre nossa conversa e alguém que não sei. Ri enquanto falo de um assunto sério, mas está rindo do que escreveram do outro lado. É muito estranho. Reconheço. O WhatsApp tem vantagem. Tenho dois grupos familiares, um com minhas sobrinhas e outro com meus irmãos. Estamos sempre atualizados sobre nossas vidas. Sem dúvida, a internet une as pessoas, mas também separa, porque há quem não consiga parar de teclar. Conheço umas duas atrizes que teclam até durante a gravação da novela. Na hora da fala, não se lembram. Estavam teclando. Alguém assopra e a interpretação vai para o lixo. Já ouvi diretor de novela falar. Aquela é muito desconcentrada, fica teclando na hora de gravar. É só uma demonstração em meu e-mail profissional de como o WhatsApp especialmente pode prejudicar a vida de alguém. Em reportagens e também em conversas com um fisioterapeuta, soube que as pessoas estão tendo problemas no pescoço, de tanto ficar com a cabeça curvada no celular. Pode ser uma festa, a pessoa consegue se isolar.
Vejo cada vez mais gente que não consegue parar de falar no WhatsApp e nele resolve toda a vida amorosa, pessoal e, creio, até financeira. Há relações íntimas entre gente que nunca se viu. O comportamento do usuário de WhatsApp é idêntico ao de um viciado. Verifica se há mensagens a cada instante, responde, volta a falar, verifica de novo, responde, verifica. Em vez de um vício químico, surgiu o eletrônico. Óbvio, palpável, mas do qual as pessoas não têm consciência e perdem até o contato direto, visual, com quem está em frente a elas. Dona Jantira, uma senhora mineira de 85 anos, resumiu: a invenção do celular pôs fim à etiqueta. Muito bem, vamos direto para a nossa primeira questão. No texto, o autor queixa-se de quê? O autor está se queixando de alguma coisa, né? O Alcir Carrasco está se queixando de quê? Do uso desenfreado do WhatsApp? Parece que é essa a resposta, não é? Mas como é a letra A, você vai olhar com carinho as outras para ver se de repente não é uma armadilha. O autor queixa-se da falta de saúde dos usuários de celulares. Não, isso aqui foi uma citação dele, né? Ele realmente citou que está acontecendo problemas de saúde pelos usuários dos celulares. Ah, o autor queixa-se do excesso de etiqueta das pessoas ao telefone, né? Pelo contrário, né? Da falta de etiqueta, né? Olha a dona Jandira aí como bem resumiu que a invenção do celular pôs fim à etiqueta. Então, o autor queixa-se do desinteresse das pessoas pelos benefícios da tecnologia. Você marca agora, sem medo, a primeira questão, de fato, é a letra A. Bacana. Vamos, então, para a segunda questão. Nesse trecho aqui, que você vai ler já já, verifica-se. Não, não, desculpa. Nesse trecho que a gente vai ler daqui a pouco, as ações repetidas descrevem o quê? As ações repetidas descrevem o quê? Vamos lá. Verifica se a mensagem a cada instante, responde, volta a falar, verifica de novo, responde, verifica. Você vê que é uma repetição, não é? De ações. E a pergunta é justamente sobre isso. As ações repetitivas descrevem o quê? Descrevem a relação dos familiares com o autor? Nada disso. Descreve o comportamento polido dos viciados? Nada disso. Descreve a compulsão dos que usam o WhatsApp. Ele disse que o WhatsApp é como se fosse um vício, né? Um vício. Então, é essa a resposta. Descreve a insatisfação dos usuários com o funcionamento dos seus celulares. Segunda questão, fácil, fácil aí. Dona Fadesp não está atrapalhando aí o seu raciocínio. Se você lê o texto com boa vontade, você vai perceber aí facilmente que a resposta não é nada de difícil, não é mesmo? Então, marca aí, primeira questão, letra A, segunda questão, letra C. E vamos para a terceira. Valci Carrasco considera, como Dona Jandira, aquela que foi citada lá no final do texto, que a atitude das pessoas ao celular revela a falta de educação. Não há exemplo desse tipo de comportamento em. Olha lá, pessoal, presta bem atenção nesses comandos, porque às vezes a pessoa erra por besteira. Ele está dizendo que o Valci Carrasco, o autor do texto, considera, igual como a dona Jandira também considera, que a atitude das pessoas ao celular revela a falta de educação. A atitude das pessoas ao celular revela a falta de educação. Preste atenção na pergunta. Não há exemplo desse tipo de comportamento. Então, você vai ter três exemplos de comportamento ao celular que revela a falta de educação da pessoa, e eu quero uma que não tenha nada a ver com isso. Então, toma cuidado nesse tipo de comando, pessoal. Toma muito cuidado. Às vezes a pessoa, a letra A vai trazer aí a falta de educação da pessoa ao celular e já marca. E que aquela que não é, ó, não há exemplo desse tipo de comportamento. Então, não há exemplo de atitude das pessoas ao celular que revela falta de educação. Essa que não tiver nada a ver com a falta de educação das pessoas ao usar o celular, aí assim a gente vai marcar. Letra A. Estamos sempre atualizados sobre nossas vidas. O que é que isso tem a ver com falta de educação das pessoas ao usar o celular? Não tem nada a ver. Parece que é a letra A a resposta, mas nós vamos verificar que as outras têm que ter aí uma falta de educação, uma falta de etiqueta. Essa foi a palavra usada no texto. Há relações íntimas entre gente que nunca se viu, olha aí, ó.
falta de etiqueta lá no celular. Ri enquanto fala de um assunto sério, a pessoa está conversando, mas está rindo da pessoa, parece que está rindo da gente, está rindo de alguma coisa lá do celular, falta de educação. Impossível falar com alguém sem que a pessoa atenda algumas ligações, falta de educação. Realmente é a letra A nossa resposta, tranquilamente. Beleza? Letra B. A expressão fazer cara de paisagem significa o que é? Aí eu fico ali fazendo cara de paisagem, né? Trucido um peixe, não foi assim que ele falou? Fazer cara de paisagem significa comportar-se mal à mesa? Não, nada disso. Fingir não perceber o que está acontecendo, já é essa a resposta. Não olhar para o interlocutor enquanto conversa, manter contato visual mesmo enquanto está teclando. Tranquilamente você sabia essa resposta, não é? Pessoal, aproveita então para verificar essa crase aqui, ó. Comportar-se mal à mesa. Comportar-se mal onde, em que lugar? À mesa. Repara que aqui não é a regra de crase acontecendo, mas tem crase, por se tratar de uma circunstância feminina. Você percebe que só é regra de crase quando tem pergunta com a. A que, a quem, aonde, tá bom? Mas se não tem essa pergunta com a, você já sabe que só vai ter crase se for circunstância feminina. E aí você pergunta, comportar-se mal quando? Quando não, comportar-se mal onde, né? Em que lugar? À mesa. Então, é uma circunstância de lugar, é uma circunstância feminina que começa com a e que combina com a próxima palavra, por isso que tem a crase. Beleza? Enquanto espero, trucido meu peixe no prato. Parece que o cara tá com muita raiva, né? Porque o outro tá lá conversando no celular e aí ele trucido o peixe no prato, né? Então, o que é isso? É uma figura de linguagem chamada de hipérbole. É uma figura de linguagem chamada de hipérbole. Está exagerando, né? Ele não está trucidando o peixe já foi trucidado, né? Por isso que ele está lá sendo o almoço. Mas realmente a hipérbole, o que é isso? A hipérbole é o exagero da expressão. É isso que é hipérbole, é exagero da expressão. E você está exagerando quando você fala trucido o peixe. Não podia ser a letra A. A letra A fala que é antítese. Antítese é uma figura de linguagem que se caracteriza pela aproximação de termos opostos. É isso que é antítese, é a aproximação de termos opostos, beleza? Então, tranquilamente aí você não vai ter dificuldade de marcar, por exemplo, quando vier assim, é, quando eu vejo muito riso, é sinal de choro. Olha lá, o riso e choro são palavras opostas que estão numa mesma frase e é perfeitamente possível de acontecer, né? Só vai ser antítese se tiver essa aproximação de termos opostos, mas não for nada impossível, né? Se for aquilo que beira o absurdo, deixa de ser antítese para ser paradoxo. Beleza? Prosopopeia nada mais é do que a personificação. É quando você dá vida para seres que não têm vida ou faculdades humanas para seres irracionais. Quando você diz a pulga e o percevejo fizeram a combinação, fizeram a serenata embaixo do meu colchão, quer dizer que você está dando faculdades humanas para seres irracionais. Quando você diz que as estrelas brincavam de ciranda no céu, você está dando vida para seres que não têm vida. Isso é prosopopeia, também chamada de personificação. A comparação não tem o que dizer, né? É realmente uma comparação, só que é uma comparação explícita. Tem que ter palavra comparativa. Você percebe que é uma comparação, tem a palavra comparativa ali pelo meio, pronto, é a figura de linguagem chamada de comparação. Porque se você perceber que é uma comparação, mas que não tem palavra atrativa, ou não tem palavra comparativa, aí você não chama mais de comparação, você chama de metáfora. Beleza? Vamos lá. No que respeita às regras de ortografia e pontuação, é correto afirmar que a palavra óbvio é um monossílabo. O que é isso, né, pessoal? Para com isso. Monossílabo é quando só tem uma sílaba. Por exemplo, esse A aqui é um monossílabo, esse no aqui é um monossílabo, o que é um monossílabo, o as é um monossílabo, o de é um monossílabo. Você sabe que é monossílabo, é quando só tem uma sílaba na palavra. Se você separar corretamente a palavra óbvio, você vai ver que ela só tem duas sílabas, só tem duas.
não separa o I do O, porque a sílaba anterior é forte. Toda vez que a sílaba anterior é forte, você não separa aqui o I do O. Então, não tem três sílabas na palavra ovo, só tem duas. Inclusive, ela é acentuada porque é uma paroxítona terminada em ditongo, não é? Então, letra A está fora. A letra B diz que o grupo QU representa um só fonema na palavra enquanto. Ora, pessoal, o QU só vai ser chamado de dígrafo. O QU só vai ser chamado de dígrafo se o U não for pronunciado. Pega, por exemplo, aí a palavra quero. A palavra quero tem o QU e o U não é pronunciado, aí você chama de QU. Você chama o QU de dígrafo. Você chama o QU de dígrafo. Por quê? Porque o U não foi pronunciado. Mas na palavra enquanto, você está vendo que o U é pronunciado, e se o U é pronunciado, não tem nada de dígrafo aqui, tá bom? Na verdade, tem dois dígrafos vocálicos. Tem o dígrafo vocálico entre o A e o N, e entre o E e o N. O dígrafo vocálico é bem simples, tá, pessoal? É quando você tem aí uma vogal acompanhada de M ou de N, desde que o M ou N não tenham som de U nem de I. Olha só, enquanto você tem aí o N fazendo esse som nasal, né? Fazendo o som nasal. Então você tem dois dígrafos vocálicos aqui, beleza? Mas o QU não é dígrafo consonantal, porque o U é pronunciado. Na verdade, o U forma com o A um ditongo. O U forma com o A um ditongo, porque sai o som do U e sai o som do A. Beleza? Letra C diz que as vírgulas separam uma oração coordenada aqui, ó. Que é isso? Dona Jandira, uma senhora mineira de 85 anos resumiu. Quem foi que resumiu? Quem resumiu foi a Dona Jandira. E aí você vai e explica, quem é essa Dona Jandira? Ah, é uma senhora mineira de 85 anos. Essas vírgulas aqui serviram para marcar um aposto explicativo, só para explicar quem é essa Dona Jandira aí, que nem estava no texto, não é? Então é isso que é aposto, é uma informação a mais sobre um termo anterior da oração. Está errada a letra C. A letra D diz que os dois pontos introduzem uma explicação nessa frase aqui, ó. Idêntico a um de viciado. Verifica se há mensagens a cada instante. Então, ele está explicando por que, que esse comportamento aí de WhatsApp é, é idêntico a de um viciado. Por quê? Porque ele verifica se há mensagens a cada instante. Realmente, os dois pontos aqui indicam uma explicação. Maravilha! Beleza? Tranquilo? Vamos continuar. Vamos lá. Outro texto, outra leitura, porque você enriquece o seu vocabulário cada vez que você faz a leitura do texto. 82% dos jovens e crianças que acessam a internet navegam por celular todo dia. 8 em cada 10 crianças e jovens brasileiros entre 9 e 17 anos, usuários de internet, costumam acessar a rede pelo celular todos ou quase todos os dias. Pela primeira vez, o dispositivo móvel ultrapassou o computador de mesa como principal equipamento utilizado pela garotada para navegar. Em 2013, os celulares correspondiam a 53% dos acessos, contra 71% dos desktops, e em 2014 o número passou para 82%. Os dados são da edição 2014 da pesquisa anual sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil, feita pelo CETIC-BR, Comitê Gestor da Internet no Brasil. O crescimento do número de celulares influencia diretamente no tempo de navegação. Em 2012, por exemplo, apenas 47% dos jovens utilizavam a internet todo dia, principalmente porque tinham que dividir o computador de mesa com alguém. O celular traz uma navegação individual, você não precisa mais compartilhar, conta Fábio Sene, coordenador de projetos e pesquisas do CETIC-PR. A pesquisa também mostra que a sala de casa é o local onde 81% dos jovens acessam a internet na maioria das vezes, seguido pelo próprio quarto ou outro cômodo privado da casa, 73%. Quase metade deles, 49%, costuma navegar quando está na rua ou em deslocamento. Em 2012, esse número era de apenas 18%.
As velhas lan houses, que em 2012 correspondiam a 35% dos locais de acesso, hoje correspondem a apenas 22%. Hoje vemos uma estagnação das lan houses e um aumento considerável no uso dentro dos domicílios, também graças ao celular, diz Sen. Maravilha! Pessoal, só para que a gente lembre de coisas que caem em prova de concurso, você repara que esses verbos que aparecem aqui antes ou depois de uma citação, aconteceu aqui também, ó, diz, conta, fala, pondera, pergunta, não é? Esses verbos, eles têm um nome, tá, pessoal? Se você quiser anotar aí, são verbos dicende. Verbos dicende. Nunca ouviu falar? É isso mesmo, verbos dicende. Verbos dicende. Ou verbos de dizer. Nunca ouviu falar? São esses verbos que mostram para a gente quem está falando e até mesmo como a pessoa está falando, não é? Olha só, quando ele vem com toda essa frase aí, não é? Com toda essa conversa, e no final vem o diz-sene, mostra para a gente quem foi que disse, não é? Mostra para a gente aí quem foi que disse. Então, esse verbo diz aqui é o verbo dicende, é o verbo dicende, também chamado de verbos de dizer, tá bom? Verbos de dizer, porque eles dizem para a gente quem foi que falou aquelas frases. Então, eles sempre estão presentes nas citações diretas. Isso aqui é uma citação direta, tá bom? O que é citação direta, professor? É justamente isso, é a fala de alguém. Citação direta é a fala de alguém, beleza? Pronto. Anota aí, se você ainda não tinha ouvido falar em verbos de dizer, agora você já sabe do que se trata. Qualquer um desses verbos que vem antes ou depois de uma fala, né, de uma enunciação, e às vezes até nos diz como foi que a pessoa falou. Você faz assim, ó, reclamou o Sene. Ele falou, mas ele falou reclamando, não é? Ponderou, ele falou e estava fazendo uma ponderação, entende? Então, qualquer verbo que venha aqui, ainda tem mais, viu, pessoal? Essa oração aqui é chamada de oração intercalada. Oração intercalada. Por que oração intercalada? Justamente porque mostra para a gente como é, quem foi que disse aquela frase do texto. A oração intercalada tem esse papel de nos mostrar aí, de nos mostrar essa fala, tá bom? Essa fala de alguém, beleza? Pronto. Agora você já sabe. Vamos voltar lá para o nosso material. O texto, o texto tem caráter, essencialmente. Professor, como assim o texto tem caráter? O texto tem caráter, o objetivo principal do texto, o texto fala predominantemente. Então, ele está te pedindo o tipo de texto. Tipo de texto. Então, lembra que nós temos 5 tipos de texto. Quais são esses 5 tipos de texto? Ora, nós temos o texto narrativo, que é aquele texto que conta uma história, não é aquele texto que tem personagens, tempo, espaço, beleza? Nós temos o texto descritivo, que é aquele texto essencialmente que se prende aos detalhes, detalhes dos ambientes, das coisas e das pessoas. Nós temos o texto injuntivo, que é o principal, que é o que mais cai em concurso público, que é aquele texto que traz uma opinião a respeito de alguém ou de alguma coisa. Se essa opinião for acompanhada de argumentos, o texto é chamado de dissertativo argumentativo. Mas se for só a opinião mesmo e pronto, nada mais, aí você chama de dissertativo expositivo, sem problema. Depois nós temos o texto injuntivo, que é aquele texto que traz uma orientação, é um texto orientativo, geralmente com verbos no modo imperativo, que são aqueles que indicam ordem ou pedido, beleza? E, por fim, você tem o texto informativo, também chamado de texto expositivo, porque ele traz somente informação. E foi justamente esse caso nosso, né? Aqui ele trouxe somente informação. É um texto informativo, no subtipo, no gênero chamado de notícia. Isso aqui é uma notícia, traz somente informação. Vamos lá.
Em relação aos números citados no texto, é incorreta a seguinte informação. Tem três certas e uma só está errada. É essa que a gente quer. A metade dos jovens pesquisados acessa a internet quando está nas ruas. Metade. A gente falou quase a metade, não foi? Vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que está isso. Opa, é aquele segundo texto. Ah, falou quase metade. Se não tiver outra, vai ser essa a errada, né? Falou quase metade deles. 40, mas 49, né, pessoal? Vamos lá, vamos usar o bom senso, né? Mas se não tiver outra resposta, acessar a rede via celular traz vantagem de poder ficar mais tempo conectado. Isso o texto disse, isso aqui é verdade. Acessar a rede via celular traz a vantagem de poder ficar mais tempo conectado. Não tem mais que dividir o computador com ninguém. 80% das crianças e jovens no Brasil costuma conectar-se à internet por meio do celular. 80%. Bom, aqui está 82, também está bem perto, né? Está bem perto. Bora lá, também está certo. Para usar a internet, os desktops continuam a ter a preferência absoluta dos jogos. Aí que você vê que realmente está errado, não é porque não é verdade, o desktop vem caindo, porque o celular tem essa maior liberdade para a pessoa acessar individualmente. Aí sim, aí você aceita que metade, mas era só 49. Poxa, mas o que é que falta? 80, mas era 82, o que é que falta, né? Então dá para aceitar. No trecho, também graças ao celular, a locução graças ao só não poderia ser substituído, só não poderia ser. Três servem, uma não serve. Graças ao celular, pode ser devido ao celular? Pode. Pode ser por causa do celular? Pode. Pode ser em relação ao celular? Em relação ao celular? Ou pode ser com a ajuda do celular? Com a ajuda do celular também serve. Aqui era mais uma questão de sinônimo, né? De significado, de sentido. Beleza? Pronto, vamos para a 10ª questão. Tem palavras grifadas aqui. As palavras sublinhadas são respectivamente. Eita, bagaceira. Pessoal, deixa eu te falar uma coisa para ti. Vamos começar de trás para frente? Vamos lá. O que é a palavra onde? Bom, vamos ver. 81% dos jovens acessam a internet, não é? Mas tu sabe me dizer onde é que 81% dos jovens acessam a internet? É nesse local aqui, ó. Nesse local que nós sabemos, logicamente, que o referente é a casa, né? O referente é a casa, tudo bem. Mas essa se refere à palavra local, tá bom? Então, essa palavra onde aqui é um pronome relativo. Essa palavra onde é um pronome relativo. Por que pronome relativo? Porque a gente faz uma pergunta depois dele e a resposta está antes dele. Que eu reparo, ó, 81% dos jovens acessam a internet. Mas onde é que 81% dos jovens acessam a internet? No local chamado de casa. Beleza? Então, toda vez que você faz uma pergunta depois de uma palavra e a resposta está antes dela, essa palavra aqui do meio é chamada de pronome relativo. Só tem pronome relativo na letra B. Só tem pronome relativo na letra B. Tem que ser ela a resposta. Aí vamos ver qual é a palavra que. Pesquisa mostra que, pessoal, essa aqui é fácil, eu quero que você aprenda. Toda vez que antes do que tiver verbo, toda vez que antes do que tiver verbo, mas a leitura até chegar antes do que está com o sentido incompleto, você chama a palavra que de conjunção integrante. Chama a palavra que de conjunção integrante. Por que mesmo? Simplesmente porque ah, o que vem antes da palavra que tem verbo, mas está com o sentido incompleto. Mas está com o sentido incompleto. Anota aí o nome do que? Conjunção
subordinativa integrante. Por que conjunção integrante? Porque o que vem antes dele tem verbo, mas a leitura até chegar nele está com o sentido incompleto. Então tem que ser a letra B. Você não vai levantar a mão e chamar o fiscal. Não vai levantar a mão e chamar o fiscal. Mas está errado dizer que a palavra também é um advérbio. Está muito errado dizer que a palavra também é um advérbio. A palavra também pertence à 11ª classe de palavras, chamada de palavras denotativas. São as palavras que denotam, que indicam alguma coisa diferente dos advérbios. Então, por exemplo, a palavra também é uma palavra denotativa que indica adição. Então, aqui está errado. A questão deveria ser anulada, mas a dona Fadesp talvez não tenha feito isso. Então, você não vai levantar a mão e chamar o fiscal, você vai de trás para frente, foge da polêmica e marca a letra B aí sem problema. Porque se ficar com a letra B, tu ganha, se ficar anulado, tu também ganha. Beleza? Pronto, foi então a nossa primeira prova. Já foi então a nossa primeira prova, que bacana. Vamos diretamente para a segunda, porque hoje você tem muita coisa para revisar, não é? Então você está aí tranquilamente já esperando a hora da prova, então você fica aí vendo as resoluções, quem sabe não fica alguma coisa na sua cabeça e faz você acertar as questões da sua prova. Vamos lá? Vamos para a segunda prova de hoje, que é uma prova de nível médio. Uma prova de nível médio. Vamos lá resolver. Vamos começar, logicamente, fazendo a leitura do texto. Vamos lá. Texto de Mari Rodrigues. Vamos falar sobre credibilidade e confiança? Conversando com um amigo, fiquei pensando sobre algumas coisas que parecem básicas, mas não são tanto assim. Mas não são tanto assim. Quando expressamos nossos sentimentos, nosso lado mais profundo, fica a impressão de que o outro lado precisa se interessar em ouvir o que temos a dizer. É a credibilidade que botamos na pessoa que vai nos ouvir que define o quanto vamos nos abrir na conversa. O que é credibilidade? É a qualidade de ser confiável. E aí entramos no ponto alto da discussão que quero abrir. Só falamos abertamente com quem temos confiança. Isso nos ajuda a filtrar melhor o que estamos falando e para quem, e nos freia de falar qualquer coisa a qualquer pessoa indiscriminadamente. Como se constrói uma confiança? Há pessoas que só de olhar parecem confiáveis? O que determina a credibilidade dessa pessoa? São perguntas que só conseguimos responder dentro dos nossos corações. Dentro dos nossos corações. Cada pessoa tem seu referencial de confiança e cada pessoa sabe o que espera do outro. Os usos que as pessoas fazem de seu nível de confiança geralmente são bons. Elas viram grandes amigas e confidentes. O outro sabe que algum segredo estará bem guardado. Mas há pessoas que manipulam essa confiança e a usam em proveito próprio, em detrimento da pessoa que confiou nela. Golpistas sabem muito bem como abusar da confiança dos outros e espero que paguem por isso. E o que a diversidade tem a ver com todo esse papo, Mário? Explico. Desenvolver confiança no meio é bastante difícil. Saímos de um ambiente de aparente fraternidade para um ambiente tóxico de medo e de desconfiança. E se não criamos a confiança nas pessoas que são nossas aliadas, é difícil criar uma rede de apoio consistente para nos fortalecer nesse ambiente. Na semana passada falei sobre amizade, e amizade também pressupõe confiança, pois é essa credibilidade que vai fazer com que as pessoas sejam nossas amigas ou não. E assim todos ficam mais fortes para enfrentar a hostilidade dentro e fora do nosso lugar.
Muito bem, deixa eu aproveitar aqui, porque nós estamos em ritmo de revisão, né? Seja qual for o seu objetivo, se você está aqui no ao vivo, né, no nosso sábado, dia. Hoje ainda é dia 10, né? Hoje ainda é dia 10 de dezembro, a prova é amanhã, 11 de dezembro. Se você está no ao vivo, vale a pena aí você prestar atenção nessas recomendações para a prova de amanhã. Se você já está vendo gravado, vale a pena do mesmo jeito, porque você aprende um pouco mais. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra mais faz parte da nossa lista de adversidade. A diversidade é uma das muitas relações entre as orações. A diversidade é aquilo que é oposto, é uma oposição, é um contraste, é uma ressalva. E é muito bacana você decorar a família da adversidade, porque até para a pontuação ela serve. Sempre que você encontrar mais, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, tem que ter vírgula antes dessas palavras. Tem que ter, é a regra. Toda vez que você encontrar mais, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, ele tem que vir logo depois de uma vírgula. E aqui você percebeu que não teve pontuação nenhuma. Não teve pontuação nenhuma, tem que ter uma vírgula antes do mais. Nós também temos aqui um problema de regência. Olha só, esse verbo responder um dia vai cair na tua prova, e eu espero que quando cair, você acerte, beleza? O verbo responder faz pergunta com a quando aquilo que está depois dele é aquilo que precisa ser respondido. Então vamos lá. São perguntas que só conseguimos responder. Perguntas que só conseguimos responder, mas espera aí, responder perguntas. A palavra pergunta é uma resposta ou é aquilo que precisa ser respondido? Obviamente, a palavra pergunta é aquilo que precisa ser respondido. Se a palavra pergunta é aquilo que precisa ser respondido, então quer dizer que tem que ter um a. A pergunta é responder a quê? Pessoal, não é responder o quê, é responder a quê. E olha só, esse a tem que aparecer bem aqui, pessoal, na frente do pronome relativo. Deixa eu botar essa frase aqui, porque eu acho que um dia vai cair isso aí no teu concurso. Eu espero sinceramente que tu acerte, porque não é tão difícil assim. Vamos lá. São perguntas que só conseguimos responder dentro dos nossos corações. Uma frase dessa que a gente pensa que está correta, na verdade ela está errada. Frase errada. Por quê, professor? Eu não entendi por que que essa frase está errada. Pois é isso que eu quero te explicar. Por que que ela está errada? O verbo responder, quando o que vem depois dele for aquilo que precisa ser respondido, ele exige pergunta com a. Professor, mas depois dele está escrito dentro dos nossos corações. Não, não. Depois dele está escrito perguntas. Não sabia? Você não sabe que esse aqui é um pronome relativo? Que o pronome relativo é quando você faz uma pergunta depois e a resposta antes? Então, ó, só conseguimos responder a que, só conseguimos responder a que as perguntas. As perguntas, beleza? Então tem que ter aqui, pessoal, tem que ter pergunta com a. É assim que funciona o verbo responder. Toda vez que o que vem depois dele for aquilo que precisa ser respondido, ou seja, a pergunta é aquilo que precisa ser respondido. Tem que ter pergunta com a. Então é por isso que está errado. É bem aqui que está o erro. Ó. É aqui que está o erro. Por quê? Porque deveria aparecer um a. Deveria aparecer um a bem aqui para você saber que esse a é obrigatório, já que tem uma pergunta com a depois do verbo responder. Responder a quê? A perguntas. Responder a quê? A perguntas. Anota aí. As duas, tanto a certa como a errada, para você entender o quanto que o assunto de regência, que é o assunto que nós estamos vendo nas nossas aulas aí, não é? Ao longo dos nossos sábados, por exemplo,
a gente está vendo o assunto de regência, ele é importantíssimo. Olha aí, você saber a regência do verbo responder. Se depois do verbo responder vier aquilo que precisa ser respondido, tem que ter pergunta com a. Responder a quê? A perguntas. Então, perguntas é aquilo que precisa ser respondido. É por isso que tem que aparecer o a aqui, antes do que é o nosso pronome relativo. Beleza? Anote aí e vamos em frente. Vamos lá. Vamos voltar para o nosso texto. Ah, sim. Por último, quero te mostrar algo que está correto agora. A vírgula antes do e. Toda vez que o sujeito da primeira parte for um e o sujeito da segunda parte for outro, tem que ter vírgula antes do e. Isso também é uma regra de pontuação. Vamos lá. Eu falei sobre amizade. Quem é o sujeito, então, do falei? Quem é o sujeito do falei? Eu. Eu falei sobre amizade. E a amizade também pressupõe confiança. Quem é que pressupõe confiança? Quem é que pressupõe confiança é a amizade. Então, repara que o sujeito da primeira parte é eu, o sujeito da segunda parte é a amizade, por isso que essa vírgula antes do e está correta. Guarda mais essa regra de pontuação. Então, aqui estou te mostrando dois casos de pontuação. Um errado, está faltando a vírgula antes do mais, e um correto, que tem que ter sim a vírgula antes do e, quando os sujeitos são diferentes. Beleza? Agora vamos para a nossa primeira questão. De acordo com o texto, nós devemos confiar em todas as pessoas com as quais convivemos. Olha aqui, ó, mais uma vez para você saber por que que aparecem essas preposições, pessoal. Quem convive, convive com alguém ou com alguma coisa, não é? Conviver com quem? Com essas pessoas. Por isso que o com tem que aparecer aqui, igual a mesma coisa que eu acabei de te falar do a. Por que que ele aparece? Porque responde a que. E aqui, por que que esse com aparece? Porque convive com quem, tá bom? Nós nos abrimos apenas com as pessoas nas quais confiamos. Perfeito, essa é a resposta. E mais um exemplo de preposição, pessoal. Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Por isso que tem um em bem aqui. Sabia que esse N aqui é um em? É um em, por isso que ele está aqui, porque quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Nós só expressamos nossos sentimentos a quem tem interesse neles, quem expressa, expressa alguma coisa a alguém. Agora é diferente, pessoal. Esse a vem daqui do verbo expressar. Quem expressa, expressa alguma coisa a alguém. Expressar o quê? Nossos sentimentos. A quem? A quem tem interesse neles. Tá vendo? Às vezes a pergunta sai lá de trás, quando nós temos um pronome relativo, e você sabe que o as quais é sempre o pronome relativo, e às vezes a pergunta sai antes, né? Quem expressa, expressa alguma coisa a alguém, nós expressamos o quê? Nossos sentimentos a quem tem interesse neles. Nós conversamos mais abertamente com quem nos parece previsível. Quem conversa, conversa com alguém. Então a pergunta também sai daqui de trás. Ó. Jamais nos enganamos a julgar alguém confiável ou não. Beleza. Segunda questão. Para a autora, dosamos o que dizemos conforme o grau de credibilidade do outro. Conforme o grau de credibilidade, você sabe se a conversa pode ir mais fundo ou não. Foi isso que a autora disse, mas é a letra A, então é melhor você ver as demais para ver se não tem nenhuma coisa aí problemática. Segundo a autora, conseguimos facilmente julgar alguém quanto à confiabilidade? Quem disse isso, né? Ah, se viesse escrito na testa. Por que que tem essa frase aqui, pessoal? Por quê? Porque tem uma pergunta: quanto a quê? Quanto a quê? E a resposta é a confiabilidade. Essa crase está perfeita, porque é a regra de crase acontecendo. Pergunta que tem a e o a da resposta combina com a próxima palavra. Quanto a quê? O a da pergunta é preposição e o a de confiabilidade é artigo.
É comum evitarmos interagir com as pessoas em quem não confiamos? O texto não disse isso, não, né? Mas olha só, pessoal, quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa, é por isso que aparece esse em bem aqui. As pessoas em quem confiamos, olha aí, as pessoas em quem confiamos, quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Aqueles que abusam da confiança dos outros serão sempre punidos. Bem, vamos para a nossa terceira questão. Mari Rodrigues acredita que precisamos confiar em pessoas do nosso grupo social para sermos capazes de identificar as que querem nos manipular. Não foi dito isso. Nós precisamos confiar em pessoas do nosso grupo social para não sentir medo de pessoas que abusam de nossa confiança. Nós precisamos confiar em pessoas do nosso grupo social para conquistar a confiança dessas pessoas em nós. Nós precisamos confiar em pessoas do nosso grupo social para enfrentar situações em que nos sentimos ameaçados. Nós precisamos confiar em pessoas do nosso grupo social para sabermos conviver com todos os tipos de diversidade. Não foi bem assim. É a letra D a nossa resposta. É a letra B a nossa resposta. E eu quero que você saiba por que tem esse em aqui, ó. Nós nos sentimos ameaçados quando? Nós nos sentimos ameaçados quando? Em certas situações. Em certas situações. É por isso que tem esse em aqui, pessoal. Que bacana, não é? Nós nos sentimos ameaçados quando? Ah, em certas situações. Então, esse em aqui é exigido pela pergunta, sabe? Quando a pergunta é quando ou onde, tem que aparecer o em. Sabia disso? Muito bem. Vamos para a quarta questão. Ao empregar a primeira pessoa do plural nessa frase aqui, a autora do texto se refere a quem? Nós saímos de. Quem é a terceira pessoa do plural? Quem é a primeira pessoa do plural, né, pessoal? Primeira pessoa do plural é nós. Primeira pessoa do plural, nós. Então, quando ela usou nós saímos de um ambiente de aparente fraternidade para um ambiente tóxico de medo, de desconfiança. Quem é esse nós? É a própria autora e o seu amigo, o amigo da autora, que amigo que nem foi citado no texto. Se refere àqueles que considera confiáveis. Olha só, pessoal. Olha só. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa, não é verdade? Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Então, toda vez que tem pergunta com a, toda vez que tem pergunta com a, e a resposta começa com aquilo, aquele ou aquela, vai ter crase. Toda vez que tem pergunta com a, a quem se refere a alguém ou a alguma coisa, não é isso? Se refere a quem? Aqueles que considera confiáveis. Pessoal, por que tem essa crase aí no aqueles que muitos dos seus concorrentes não vão colocar e você que se dignou a assistir esse vídeo hoje, na véspera da sua prova, é porque você acha que vale a pena e eu agradeço muito. Então, não custa nada você já ir curtindo aí o vídeo, mas se inscrevendo se você ainda não é inscrito e principalmente compartilhando aí nas suas redes sociais para que outras pessoas tenham acesso a essa oportunidade, não é, de aprender aí gratuitamente os assuntos da língua portuguesa. Faz isso aí pelo bem da humanidade, não é mesmo? Pessoal, quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Se refere a quê? Se refere a quem? Aqueles que considera confiáveis. Se tem pergunta com um a, e a resposta começa com aquilo, aquele ou aquela, não tenha medo de colocar essa crase aqui. Tá bom? Perfeito. A mesma coisa aqui no AS, ó. Se refere a quê? Às pessoas. Beleza? E é isso mesmo, se refere às pessoas de modo geral, é claro, eu estava falando das pessoas de modo geral. É essa que é a nossa resposta. Quinta questão. Termos foram empregados em sentido conotativo. Termos foram empregados em sentido conotativo. Vamos lá. O que é sentido conotativo? Não é sentido conotativo, é aquele sentido que não é o literal, não é real, não é denotativo. Denotativo é o sentido real, denotativo é o sentido literal. E o que é conotativo? Aquilo que não é real, é o sentido figurado.
Conversando com um amigo, fiquei pensando sobre algumas coisas que parecem básicas, mas não são tanto assim. Aqui só tem aquele erro de pontuação que você já anotou, não é? Você já anotou que tem que ter uma vírgula aqui antes do mais. É a credibilidade que botamos na pessoa que vai nos ouvir, que define o quanto vamos nos abrir na conversa. Não tem nada de conotativo aqui. Isso nos ajuda a filtrar melhor o que estamos falando e para quem, e nos freia de falar qualquer coisa a qualquer pessoa indiscriminadamente. Ó, filtrar, frear, aqui estão sendo usados num sentido diferente do convencional, não é? Por isso que é sentido conotativo. Cada pessoa tem seu referencial de confiança e cada pessoa sabe o que espera do outro. Golpistas sabem muito bem como abusar da confiança dos outros, espero que paguem. Por isso, aqui já está faltando a vírgula antes do E, né? Que coisa. Lá no texto ela acertou, e aqui está faltando. Ó, golpistas sabem muito bem como abusar da confiança dos outros. Quem é o sujeito? Golpistas. E espero que paguem por isso. Quem é que espera? Eu. Sujeitos não são diferentes? Então tem que ter uma vírgula aqui antes desse E. Espero que pelo menos essa regra você guarde hoje, não é? Tem que ter vírgula antes do E quando os sujeitos são diferentes. Diferentes. Vamos para a próxima. Uma regra de regência não foi obedecida. Mas olha, eu já respondi essa questão, ó. Uma regra de regência não foi obedecida. Regência é fazer pergunta. Regência é uma exigência. E eu já te expliquei que o verbo responder exige a preposição a quando o que vier depois dele for aquilo que precisa ser respondido. Perguntas é aquilo que precisa ser respondido. Então, a pergunta é responder a quê? Responder a quê? E aí, a resposta é a pergunta, só que esse a vai aparecer na frente do pronome relativo. É assim que funciona. Quando você faz uma pergunta que tem preposição e a resposta está antes, essa preposição tem que aparecer aqui na frente do pronome relativo. Se você quiser ver, eu já te expliquei isso agorinha, vou colocar de novo aqui para você saber, ó, a gente já se antecipou a resposta, né? Você antecipou a pergunta. Por que estava errado? Porque estava faltando o A antes do quê? Mas como é que eu vou saber que tem que ter esse A antes do quê? Porque a pergunta depois do responder é responder a quê? Responder a quê? Já te expliquei que toda vez que o que vier depois do responder for aquilo que precisa ser respondido, aí tem que ter A. É por isso que está errado. Já é essa a nossa resposta. É a letra A, mas não é A de armadilha, é A de alternativa certa. Maravilha! Cada pessoa tem seu referencial de confiança e cada pessoa sabe o que espera do outro. Cada pessoa tem o quê? Seu referencial. Pessoal, quando você faz a pergunta o quê, não tem preposição na resposta, tá bom? Os usos que as pessoas fazem, quem faz, faz alguma coisa, não tem preposição, por isso que não tem preposição na frente desse quê, tá bom? Há pessoas que manipulam. Quem é que manipula? Pessoas. Manipula quem, né? As pessoas, não é isso? Então não tem preposição aqui. Saímos de quê? De um ambiente para quê? Para um outro ambiente. Tudo perfeito aqui, tá bom? Nos enunciados tais e tais, a palavra outro é o quê? Quando expressamos nossos sentimentos, nosso lado mais profundo, fica a impressão de que o outro lado. Pessoal, a palavra outro é pronome indefinido. A palavra outro é pronome indefinido, tá bom? O outro lado precisa se interessar em ouvir o que temos a dizer. Elas viram grandes amigos e confidentes. O outro sabe que algum segredo estará bem guardado. Agora sim. O outro, agora a palavra outro está substituindo alguém, ele virou substantivo. Então agora você tem aqui a letra D
como resposta. Toda vez que a palavra outro estiver do lado de um substantivo, ela é chamada de pronome, ela é chamada de pronome substantivo. É um pronome indefinido. Falei errado, tá, pessoal? Pronome indefinido. Por que pronome indefinido? Porque está acompanhando um substantivo. Mas aqui ele está substituindo o substantivo, né? Então, deixou de ser pronome para ser substantivo. Letra D, a nossa resposta. Olha, pessoal, presta atenção. A palavra outro é pronome adjetivo. Agora eu falei pronome substantivo, né? O que é um pronome adjetivo? É o pronome que acompanha o substantivo. Não é outro lado? A palavra lado não é substantivo? Então, a palavra outro está acompanhando o substantivo lado. Então, ele é pronome adjetivo. Não pode marcar como adjetivo. Ele não é adjetivo, ele é pronome adjetivo. Por que pronome adjetivo? Porque acompanha o substantivo. Mas aqui ele deixou de ser pronome para ser substantivo mesmo, tá certinho a letra D. Tá bom? Vamos para a próxima. Nessa frase aqui, que a gente já vai ver, foi desobedecida, quer dizer que está errado. Está errada a pontuação, regência, a pontuação com certeza está errada, mas a gente não vai ligar, né? Já te falei que antes do mais tem que ter vírgula, e aqui tem um ponto, com certeza, porque o M está maiúsculo. Isso é um erro de pontuação, mas ninguém liga para isso, então não vou ligar também. A não ser que seja a única resposta, a gente vai marcar a letra A. Há pessoas que manipulam essa confiança e a usam em proveito próprio, em detrimento da pessoa que confiou nela. Espera aí, mas vamos devagar. Há pessoas que manipulam. Quem é que manipula? Pessoas. Manipulam o quê? Essa confiança e usam. Quem é que usa? Pessoas. Em detrimento da pessoa que confiou nela. Nela quem? Nela quem? Nessas pessoas aqui. Está errado bem aqui, pessoal. É aqui que está o erro. Ó, presta atenção. Há pessoas que manipulam. Me diz quem é que manipula? Pessoas, não é? Pessoas, tá bom? Então, quem é que usa? Pessoas. Quem é que usa? Pessoas. Em detrimento daquela pessoa que confiou nelas, nessas pessoas que manipulam, que usam. Então, tá errado bem aqui, tinha que ser nelas. Isso é um erro de combinação, é um erro de concordância. Não combinou, né, pessoal? Não combinou. Se antes era pessoas, como é que de repente ficou nela? Tá errado. É um erro de concordância. Pode marcar a letra E. Não é uma questão para anular, embora tenha um erro de pontuação também, porque o mais tem que sempre vir depois de vírgula, mas infelizmente muita gente, inclusive as bancas, não respeitam essa regra. Vamos para a questão 9. Nessa frase aqui, a palavra grifada é sinônimo de quê? Quando expressamos nossos sentimentos, lá no nosso lado mais profundo, o que é que ele quer dizer com o nosso lado mais profundo? É o nosso lado mais importante, nosso lado mais íntimo, nosso lado mais difícil, nosso lado mais intenso, nosso lado mais inconsciente? Ah, que tranquilo, né, pessoal? Tranquilo, você vai dizer que profundo aqui está no sentido de íntimo. Nesse texto que a gente leu, predomina a função. Olha aí, pessoal, predomina a função. Qual é a função aqui, pessoal? O professor não sei nem o que é isso, você está falando de função. Olha, pessoal, funções da linguagem são formas de como que o texto é escrito. E toda vez que o escrito é em primeira pessoa, eu falei sobre amizade, né? Conversando com um amigo, fiquei sabendo. Pode ver, toda vez que tiver o eu, quer dizer que a pessoa está falando dos seus sentimentos, das suas emoções, tá bom? Pessoal, esse negócio de função da linguagem depende exclusivamente dos elementos da comunicação. Você sabia que existem 6 elementos da comunicação? 6 elementos da comunicação. O primeiro, vamos dizer assim, na ordem que a gente estuda, é o emissor. O emissor é o eu. Então, o texto lá tem eu, não é? Eu fiquei pensando, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando o ator fala dos seus sentimentos e emoções, você está diante da função da linguagem chamada de função emotiva, também chamada de função expressiva.
Pessoal, assim, eu acho que não é tão difícil você fazer essa brincadeira aqui, ó. Vem cá comigo. Essa brincadeira aqui, ó. Vamos lá, vamos ver se cabe aqui no nosso quadro. Vamos fazer assim, ó. Elementos da comunicação. Elementos da comunicação. Já que é uma aula resumo, né, pessoal? É tipo assim, uma revisão. Então, vamos colocar elementos da comunicação e funções, e funções da linguagem. Funções da linguagem. Bora lá? Bora fazer essa brincadeira? Nós temos 6 elementos da comunicação. 6. O emissor é quem está falando. O receptor é com quem eu estou falando. O assunto, logicamente, é o assunto que nós estamos tratando. A mensagem é a maneira como esse assunto é transmitido, a forma como ele é transmitido. 1, 2, 3, 4. Aí eu preciso também de um canal de comunicação, porque a gente precisa, assim, ter que ter um meio, né, para a gente se comunicar. E eu preciso também de um código. Eu preciso também de um código. Então, vamos lá, pessoal. Esse é bem bacana. Eu acho que dá para você guardar hoje aí, como estamos numa aula de revisão, não é? Toda vez que você tiver um texto em que predomina o emissor fala dos seus sentimentos, de suas emoções, você está diante da função da linguagem chamada de emotiva ou expressiva. Opa, emotiva ou expressiva, tá bom? É muito fácil. Toda vez que o emissor for o centro das atenções, não é? Quando você perceber que o texto tem muito texto, muito verbo na primeira pessoa. Eu. Quer dizer que o autor está falando dos seus sentimentos, das suas emoções. Mas, às vezes, o texto dá privilégio para o receptor. Então, aí você está diante da função apelativa, também chamada de função conativa. O que é a função conativa? É a função apelativa, aquela que se apega ao receptor, ao receptor. O mais importante é o receptor. Então, são aqueles textos de propaganda, né? São aqueles textos de propaganda. Também tem aí a função referencial. A função referencial é aquela função em que predomina a informação. Só é para passar o assunto e mais nada. Quando o texto se preocupa com essa forma, com essa maneira como o assunto é transmitido, não é se preocupando lá em fazer um texto bonito, um texto organizado, um texto diferente, aí você está diante da função poética. A função poética é quando se centra na mensagem, ou seja, quando a maneira como transmite o assunto, beleza? Agora, às vezes, a gente quer só testar o canal de comunicação para saber se a nossa comunicação está funcionando. E aí você está diante da função fática. A função fática é isso, ela testa o canal de comunicação. E, por fim, aquela que mais cai em concurso é a função metalinguística. É a função metalinguística. Errado esse acento, né? Metalinguística. Por quê? Porque é o código falando do próprio código. Os livros didáticos, quando você tem na frente do livro matemática, e dentro dele tem um assunto de matemática, isso é função metalinguística, é o código falando do próprio código. Num dicionário, você vai buscar o significado de uma palavra. Você tem a palavra e o seu significado. Isso é função metalinguística. Uma receita de bolo, lá no título está escrito como é que se faz o nome do bolo e depois vem como é que se faz aquele bolo. Função metalinguística. É o código falando do próprio código. Pega esse quadro aí de resumão aí das funções da linguagem relacionadas aos seus elementos da comunicação. Legal? Bom, beleza. Terminamos mais uma prova, então vamos lá. Vamos fazer mais uma, porque hoje é o dia que você tirou para fazer uma revisão aí tranquila, sem estresse, sem desespero, né? Apenas vendo aí a resolução das questões, para que você amanhã fique tranquilo na hora da sua prova e acerte tudo.
Vamos agora para uma prova de nível superior. Vamos para uma prova de nível superior. Vamos lá. Vamos ler o texto. Mulher sofre. Fé, menina. Deus é um poeta. Fez a mulher a partir da costela do homem. O melhor que ele fazia, em sentido figurado, era deixar transfigurado o tórax masculino. Fica sempre faltando um pedaço. Adultos e meninos devem a sua existência ao domicílio uterino, a despeito da impensável claustrofobia de boiar durante meses dentro de um bolsão líquido nas entranhas maternas. Os dilemas existenciais que igualam os gêneros vêm de longe. Quem somos? Por que viemos? Para onde vamos depois da barafunda existencial dos dias? São questionamentos que afetam profundamente o cerne dos homens. A maioria deles morre primeiro. Muitos ensandecem por não saber relevar a dor da dúvida. As mulheres não. As mulheres sofrem sofrimentos mais pragmáticos, igualmente terríveis, é verdade. Porém, fazem isso com mais leveza e dignidade na superfície da matéria. O seu talento para lidar com o desespero é inato e vige preso aos cromossomos. Ser mulher não é para qualquer um. A senha genética do ser humano resistente é 46XX. O calvário feminino vem de berço, antes mesmo do nascimento. Decepcionar os pais por ter vindo menina, ser criada desde pequenina para a submissão e para a culpa, caminhar os labirintos da puberdade com zelos de não ser violentada sexualmente pelos machos, carregar no ventre fetos parasitas que não entendem nada, mas reclamam de tudo, mesmo antes de serem desovados. A dor do parto, a anatomia destroçada, as tetas bufadas de leite, as noites trincadas, não dormidas, os filhos que ganham o mundo, a síndrome do ninho vazio, a capacidade de realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo, a língua destravada, a vocação para o perdão. Deus deve estar de saco cheio com essa história de que mulher sofre. Não te apoquentes, Senhor. Não há a quem culpar por isso. Na escuridão do nada, fizeste o mundo sozinho. A vida é só coisa que acontece. Podes ser um poeta, mas sei que não és bobo. Soubeste escolher a dedo a criatura ideal para aguentar o tranco existencial no teu misterioso projeto de perturbação da espécie humana no planeta azul, de perpetuação da espécie humana no planeta azul. A essa criatura, dura feito costela, tu deste o nome de mulher, a companhia ideal para seres fracos e tolos como os homens. Texto belíssimo de Herbert Venâncio. Vamos direto para a primeira questão. De acordo com o texto, Deus fez a mulher em um momento de inspiração? Com certeza, Deus fez a mulher em um momento de inspiração, né? Primeiro, Deus criou o homem, depois pensou melhor, teve uma ideia melhor e criou a mulher, não foi mesmo? Mas não está no texto isso, tem que ser sempre de acordo com o texto. Deus deu à mulher aquilo que faltou ao homem. Deus deu à mulher aquilo que faltou ao homem, disse lá no início do texto, não é? Porque faltou aquilo que é o principal, que é o gerador da vida, não é? O ventre uterino. É a letra B a nossa resposta. Deus fez a mulher esteticamente superior ao homem? Com certeza, mas não está escrito no texto. Deus dotou a mulher de harmonia e beleza? Sem dúvida nenhuma, mas não está de acordo com o texto. Deus criou a mulher à imagem e semelhança do homem? Graças a Deus que não, não é? Graças a Deus que não. Então, primeira questão, tranquilamente aí, a letra B. Para Herbert Venâncio, que é o autor do Venâncio, que é o autor do texto, os problemas são os mesmos para homens e mulheres? Sim, ele disse que os problemas são os mesmos, mas que a mulher
enfrenta melhor, não foi isso? Os problemas são os mesmos, mas as mulheres enfrentam melhor. Os problemas devem ser objeto de preocupação só dos homens, ainda tem gente que pensa assim, não é? Que é só dos homens ou só das mulheres. Os problemas podem levar os homens à morte prematura. O que leva os homens à morte prematura, de acordo com o texto, é justamente não entender, não relevar, né, a dor toda do mundo, né, que as mulheres conseguem. Os problemas são encarados pelas mulheres com mais coragem, com certeza, mas não está de acordo com o texto. Os problemas podem causar temor e desespero às mulheres fora do texto. Pode marcar aí sem problema a letra A. Segundo o texto, parte do calvário feminino, o sofrimento feminino deve ser a quê? A sua natureza frágil. O que é isso? Deus já está de saco cheio desse negócio de dizer que mulher é sexo frágil. Então, parte do calvário feminino deve ser ao desprezo dos pais. Não foi dito isso no texto, embora ele disse que é um problema desde sempre, né? Lá, decepção por ter vindo menino. Na verdade, o calvário feminino deve-se a convenções sociais. É isso, essa é a nossa resposta. Também a prepotência masculina, mas não foi dito isso no texto, ingratidão dos filhos. Na verdade, esses outros exemplos aqui, todos eles fazem parte das convenções sociais. Desprezo dos pais, prepotência masculina, ingratidão dos filhos, todos esses estão dentro aí dessas convenções. Vamos lá. Segundo o enunciado tal, o seu talento para lidar com desespero é inato, faz parte da mulher, e vige preço aos cromossomas, está desde antes do seu nascimento. Então a mulher já nasce pronta para lidar com os problemas. Com certeza, com certeza. As mulheres, mas é a letra A, né? É a letra A. As mulheres tendem a se desesperar menos facilmente. Entre os talentos da mulher está a tranquilidade. Os cromossomas femininos determinam sua serenidade. E dar melhor com os problemas é característica feminina. E agora, qual é a resposta? A letra A está errada por causa do nascer, né? A letra A está errada por causa do nascer, porque ele disse que o talento para lidar com o desespero é inato, claro, né? Dela, da natureza dela, mas já vem preso desde os cromossomos. Então, realmente, ela está preparada desde sempre, não só a partir do nascimento, desde sempre. Então, lidar melhor com os problemas é característica feminina. Bacana. Porque o cromossomo é que vai definir lá o homem e a mulher. Beleza. Vamos para a próxima. Nesse trecho que você vai ler daqui a pouquinho, as ideias foram separadas por pontos e não por vírgula. Para expressar o quê? Por que o autor do texto resolveu colocar ponto, frases bem curtinhas aqui, ó? Podia ter colocado vírgula. Ele fez várias situações separadas por ponto. Por que será? Vamos ler o texto todo? A dor do parto, a anatomia destroçada, as tetas bufadas de leite, as noites trincadas, não dormidas, os filhos que ganham o mundo, a síndrome do ninho vazio, a capacidade de realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo, a língua destravada, a vocação para o perdão. Uma sequência de coisas aí que a mulher aguenta, não é? Então, ele não fez isso por ironia, sem dúvida nenhuma, nem por humor. Não foi preconceito. E não fez isso por tristeza, não é, pessoal? Sem dúvida nenhuma, foi para dar ênfase. Foi para dar ênfase à, à ideia, né? A essa sequência aí de sofrimentos que a mulher aguenta. Beleza? Feminina. Essa vírgula antes da palavra menina serviu para marcar um vocativo, porque vocativo é isso. Vocativo é a maneira como você trata a pessoa com quem você está falando. Você está falando com a menina e chamou ela de menina, não é? Então, pronto.
Essa maneira como você trata a pessoa com quem você está falando é um vocativo. Lembra que vocativo e aposto são termos independentes da oração, não fazem parte nem do sujeito nem do predicado. Mas é fácil reconhecer o vocativo porque é a maneira como você trata a pessoa com quem você está falando. Não era a letra A, porque topônimo é nome de lugar. Não era para isolar uma expressão explicativa. Não era um aposto, porque aposto é algo a mais a respeito de um termo anterior. E não era para separar termos coordenados de uma mesma oração. Vamos para a questão 7. Sem alterar o sentido do enunciado tal, a locução conjuntiva grifada poderia ser substituída por. Olha quem está aqui, pessoal. Um membro da família da adversidade. Opa, da família da concessão. Família da concessão. Você já decorou isso? Eu tenho certeza que se você acompanha nossas aulas, você já ouviu falar, sem dúvida nenhuma, em duas famílias importantíssimas. A família da adversidade e a família da concessão. Você já ouviu falar, sem dúvida nenhuma. Adversidade, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Você já ouviu falar nessas conjunções? Elas são chamadas de conjunções coordenativas adversativas, porque elas iniciam aquela parte que está em oposição à primeira parte, né? Um contraste, uma ressalva, tá bom? São termos opostos, situações opostas, beleza? Adversidade é coordenação. Quando você encontrar uma dessas palavras aqui, é a família da adversidade, está iniciando uma oração coordenada sindética adversativa. Mas é muito importante que você grave também a família da concessão, porque a família da concessão ela tem muita gente, ó. Mesmo, embora, apesar de, a despeito de, ainda que, em que pese, malgrado, não obstante, posto que, se bem que, conquanto, eu acho aqui com os meus botões que vale a pena você decorar essas duas famílias, por dois motivos. Primeiro, que a diversidade é a mesma coisa que concessão. A diversidade é a mesma coisa que concessão. No sentido, semanticamente, no significado, a diversidade e concessão são a mesma coisa, porque são aquelas coisas opostas, adversas, contrárias. Concessão é aquilo que era para acontecer, mas não acontece. Aquilo que não era para acontecer, mas acontece. Então, por que a gente decora então essas duas famílias? Justamente por elas significarem a mesma coisa, podia confundir numa prova de concurso, mas você não vai confundir por quê? Se vierem as palavras que fazem parte da família da adversidade, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, você já sabe que se trata, você já sabe de que se trata de uma oração coordenada sindética adversativa. Oração coordenada sindética adversativa. Mas, se vierem as palavras da concessão, mesmo, embora, apesar de,
a despeito de, ainda que, em que pese, malgrado, não obstante, posto que, se bem que, conquanto. Se vierem uma dessas palavras, você já sabe, então, que se trata de oração subordinada adverbial concessiva. Então, faz o quadro aí bonitinho para ti, que eu acho que vale a pena você ter isso guardado. Beleza? Faz aquele famoso print, aproveita para clicar aí no curtir o que é que te custa. Se tu tá aqui comigo até agora, fazendo essa revisão, e tem mais vídeo aí para frente já já, com mais revisão, eu acho que vale a pena você fazer aí essa boa ação, né? De repente você não vai mais precisar porque você vai passar no seu concurso, mas outras pessoas, principalmente aquelas que não podem frequentar por qualquer razão que seja um bom cursinho, tem aí a opção de ter aí um bate-pronto. Nas nossas aulas não tem enrolação, é só você vir assistir e aprender um pouco mais, fazer essas anotações, e você pode inclusive perguntar, é só usar aí os comentários e fazer as perguntas. Então, se inscreva no canal e também compartilhe nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a essas informações. Afinal, transmitir conhecimento é o nosso maior legado. Vamos lá? Vamos continuar. Então, aqui nós temos o a despeito de, olha aí, ó, o a despeito de é a nossa conjunção que faz parte lá da família da concessão, e aí nós temos um problema. Nós temos duas palavras aqui da família da concessão. Você tem o embora, você acabou de ver que faz parte da família da concessão, e o apesar. Mas reparou que está grifado só o a despeito? Está escrito só o a despeito. Então dá para trocar pelo apesar, né? A despeito da impensável claustrofobia, apesar da impensável claustrofobia. Se você trocar pelo embora, vai ficar assim: embora da impensável, aí não vai colar, né, pessoal? É só uma questão de ajuste aí morfológico, não é mesmo? Quando você põe o apesar no lugar do a despeito, dá certo. O apesar da impensável, a despeito da impensável, beleza? É isso, marca aí sem problema nenhum a letra A. O bem como, pessoal, ele junto com o não só, o bem como junto com o não só, ele faz parte da relação de adição, também é coordenação, né? Oração, coordenada, sindética, aditivo. Não só estuda, bem como trabalha. Não só estuda, bem como trabalha, é uma relação de adição. O quando normalmente é uma ideia de tempo, dificilmente não vai ser tempo, e o contanto que normalmente é condição. Beleza? Vamos para a questão 8. Nessa frase aqui que você vai ler depois, o pronome sua se refere a quem? Adultos e meninos devem a sua existência. Pessoal, o sua, meu, minha, teu, tua, o sua, seu, sua, seus e suas, principalmente esse. Seu, sua, seus, são pronomes possessivos. E então eles indicam posse. Então, sua existência quer dizer a existência de alguém, né? Existência de alguém. Então, é só você perguntar de quem é essa existência? De quem é essa existência? Quem é o referente da palavra sua? É adultos e meninos, né, pessoal? Adultos e meninos devem a sua existência ao domicílio uterino. A existência de adultos e meninos, né, devem ao útero, domicílio uterino. Beleza, pessoal? Então, sempre se pergunte assim, ó, o seu, sua, seus, suas, indica posse, né? Indica posse. E aí, o que é que você vai fazer? Se indica posse, né? Se indica posse, você vai fazer a pergunta. Peraí, sua existência não é a existência de alguém. Existência de quem? Aí a resposta é o referente. Tá legal? Aqui, pessoal, amanhã vai cair essa questão perguntando assim, ó. Marque a alternativa em que acontece o processo de pronominalização de forma remissiva. Aí tu pensa, quantas pessoas vão entender esse comando? Processo de nominalização, de pronominalização, o que é isso? É um pronome que está se referindo a, logicamente, a alguma coisa aí. Tá bom? Processo de pronominalização.
Então, pronto, não tem como errar. Já marca aí a letra E. E vamos para a próxima. Vamos para a próxima. A maioria deles morre primeiro. Muitos ensandecem por não saber relevar a dor da dúvida. Olha o que ele quer, pessoal. Ele quer que você tire esse ponto e, no lugar do ponto, coloque a conjunção mais adequada. Como é que se resolve uma questão dessa, professor? Aprendendo as 18 relações entre as orações. É isso mesmo, são só 18 relações entre as orações. Se você tiver aí essas 18 relações na sua cabeça, de repente você consegue fazer fácil aí essa ligação. Ó, a maioria deles morre primeiro, primeira informação. Muitos ensandecem por não saber relevar a dor da dúvida. O que é que a segunda oração é para a primeira? É uma relação de explicação, uma relação de restrição, causa, consequência, condição, concessão, comparação, conformidade, finalidade, proporção, tempo, lugar, modo, companhia, instrumento, valor. Tem muitas relações entre as orações, não é mesmo? Tem muitas relações entre as orações. Então, eu acredito que se você tiver na cabeça essas 18 relações, já fica mais fácil. Mas vamos por exclusão, né? Vamos por exclusão, porque o mais, eu acho que você já anotou hoje, que o mais faz parte da família da adversidade. A diversidade são coisas opostas, ressalva, contraste. Então, primeira informação diz assim: a maioria deles morre primeiro. Mas muitos ensandecem por não saber relevar a dor da dúvida. Você acha que é uma relação de adversidade? Não, não é uma relação de adversidade, pessoal. A adversidade tem que ser o segundo em oposição ao primeiro. Não está em oposição. Entendeu? A primeira informação, muitos morrem logo. E depois, muitos enlouquecem por não saber relevar a dor da dúvida. Então, uns morrem, outros enlouquecem. Não é relação de adversidade, porque quer dizer que enlouquecer é o contrário de morrer? Não, por isso que não é adversidade, tá legal? Será que é uma relação de adição? Olha, relação de adição é se não tiver nenhuma outra relação que tenha por aí, tá bom? Então, bora logo para o porquê. O porquê é uma relação de explicação. Então, quer dizer que a maioria deles morre primeiro porque muitos enlouquecem? Não, não está explicando por que muitos morrem primeiro. É apenas um fato após outro fato. Sem dúvida nenhuma, é uma relação de adição. Até porque não pode ser o porquê, pessoal, porque o pois, se ficar exatamente aqui entre as duas orações, ele é igual ao porquê. O pois e o porquê aqui são iguais. Ou seja, os dois dão ideia de explicação, tá bom? Eu sei que você sabe que o pois também é conclusivo. O pois também é conclusivo, não é lá na relação de conclusão, mas é só se ele se tiver aqui, ó, depois do segundo verbo, tá bom? Então, e o portanto é conclusão, e aqui nós não temos uma ideia de conclusão. Pode marcar aí a letra B, ideia de adição. Para terminar essa nossa prova, vamos para a 10ª questão. Uma palavra foi usada em sentido conotativo. Pessoal, não se bate nessa questão amanhã, tá bom? Sentido conotativo é sentido figurado. É quando você diz uma coisa fora do seu contexto habitual, fora do seu sentido normal, fora do seu sentido literal. É simples assim. Fez a mulher a partir da costela do homem, ele quis dizer mesmo costela, não é uma linguagem figurada, ele quis dizer costela, então pronto. Quando é aquilo que a pessoa quis dizer, é sentido literal. Quando é fora do seu contexto, aí sim é que é uma linguagem figurada. Por exemplo, você é minha costela. Se você é minha costela, é claro que está indo fora do sentido literal, aí seria uma linguagem figurada. O melhor que ele fazia em sentido figurado era deixar transfigurado o tórax masculino. Aqui ele disse exatamente o que ele quis dizer, não vai marcar a letra B só porque está escrito sentido figurado. Isso aqui é uma pegadinha. São questionamentos que afetam profundamente o cerne dos homens, né? O centro dos homens. Pode ser poeta, mas sei que não és bobo. Soubeste escolher a dedo. Escolher a dedo é uma expressão, não é que não é assim, não está sendo usada no seu contexto literal, não. Para aguentar o tranco existencial do teu misterioso projeto de perpetuação da espécie humana no planeta azul. Pessoal, é a letra E, sem nenhum problema.
sem nenhuma dificuldade. Pessoal, cuidado com esse tipo de questão, tá? Linguagem conotativa é linguagem figurada, linguagem denotativa é o sentido real, literal. Tá bom? Mas mais uma vez aqui, pessoal, na questão 9, eu sei que talvez eu tenha pensado em adversidade aqui, não é? Na letra A, e é por isso que está na letra A, porque é A de armadilha. Você fala assim, não, mas uns morrem, mas outros só enlouquecem. Mas olha só, pessoal, para ser uma relação de oposição, tinha que ter morte e vida, né? E viver. Então aqui tem a morte e tem a loucura. Não são relações de oposição. Você só marca aí relação de oposição se realmente tiver essa ideia aí de oposição. Marca a adversidade se for oposição. Beleza? Pronto, fizemos aí 3 provas, uma de cada nível, né, da Banca Fadesp. Se você gostou, você já curte o vídeo e já se prepara aí para assistir o próximo, que já está aí na agulha, para a gente poder fazer a continuação, tanto da nossa revisão para amanhã, quanto para qualquer outra prova de qualquer banca. Sempre eu falo para você, não importa qual é o seu nível do seu concurso, não importa qual é a banca do seu concurso, o que importa é fazer questões de português. Por isso que a gente faz provas de nível fundamental, nível médio, nível superior, de qualquer banca, porque sempre vale a pena, você sempre tem a ganhar, porque quem estuda nunca perde o seu tempo. Retroceder nunca, render-se jamais. Valeu, até a próxima.